E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Bebedouro, nós tivemos um absurdo, uma decisão que circulou no WhatsApp e eu vou comentar rapidamente essa decisão. E não tem como não entrar juridicamente em alguns pontos, eu vou falar juridicamente em alguns pontos e já começo dizendo que toda decisão de um juiz de direito ela é fundamentada. E a argumentação, a fundamentação, ela é posteriormente atacada. Espero que o Ministério Público ataque, que nós tenhamos outras instâncias falando sobre esse assunto e que nós possamos voltar aqui para dizer que essa decisão foi reformada e de repente até o juiz representado e de repente até as medidas cabíveis foram adotadas contra esse juiz de direito. Pode ser delegado, pode ser juiz, pode ser o que for, não está acima da lei. E a lei, ela tem sim o espaço para interpretação, mas a interpretação não pode ser contrária à lei. E o que aconteceu nesse caso é um flagrante desrespeito, não só às guardas municipais, mas sim aos cidadãos, àqueles que são pessoas de bem e que veem na justiça, e aí como aparato de justiça também a guarda municipal, uma última forma de socorro. E aí nós temos essas decisões esdrúxulas, absurdas, que vêm de encontro, né? Se choca realmente com o ânimo nosso para que nós continuemos a fazer um trabalho tão difícil como é o trabalho de segurança pública. Vamos à decisão. O juiz de direito disse que analisou o caso em concreto, uma questão de tráfico de drogas, e disse que a materialidade delitiva de traficância, a materialidade do crime, os indícios suficientes, falando, né, dessa análise, e ele afasta dessa análise para dizer: os guardas municipais afirmaram perante a autoridade policial, que é o delegado, que estavam no desempenho de suas funções, receberam denúncia na rua tal, estavam duas pessoas traficando e foram para o local averiguar a informação. Então, aqui ele começa a contar a história que os guardas municipais receberam essa notícia. Até ele diz assim, receberam denúncia. Denúncia quem faz é o Ministério Público, é o promotor de justiça. Então ele falou de forma coloquial, claro que ele deve saber que a notícia é crime, na verdade não é denúncia, que é a peça inicial de uma ação penal, então realmente uma ação penal pública, né? Se for privada vai ser uma queixa-crime, mas nesse caso ele usou o termo denúncia, tanto quanto a técnica, né? A decisão. Já começou a tecnia por aí, dizendo que os guardas haviam recebido uma denúncia. Quem recebe a denúncia é o juiz e quem oferta é o Ministério Público. E aí continua, na rua tal, estavam duas pessoas traficando e foram para o local averiguar a informação. Então avistaram a autuada e uma menor. Realizaram a abordagem e encontraram drogas. O fato é, e aí ele não quer mais falar de materialidade, não quer mais falar de autoria, ele afasta tudo isso para dizer: fato é que a Constituição Federal, o artigo 144, dispõe que a segurança pública é composta por 5 instituições. E aí elenca a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária, Civil, Militar e Corpo de Bombeiro, e não fala que a Guarda Municipal é da segurança, porque ele diz que o parágrafo, olha que absurdo, hein? Tem só um artigo que fala de segurança pública, 144, o parágrafo é um desmembramento do artigo, e ele fala que não, no artigo, olha, a segurança não está, de repente, contemplando a Guarda Municipal, porque isso era no parágrafo 8º, e aí continua. E fala que o parágrafo 8º dispõe que os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção dos seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Qual lei? Lei 13.022. E diz: está claro pelo texto constitucional que as guardas municipais só podem atuar para a proteção de bens municipais, serviços municipais e instalações municipais. E a conduta dos agentes extravasou o limite a eles conferido pela Constituição. Então olha só que absurdo. Ele não enfrenta a Lei 13.022 nesse momento. Não fala das 18 atribuições que nós temos, dentre elas a condução de quem está cometendo crimes até a autoridade policial, não enfrenta. A margem fala da Constituição, e a Constituição remete à Lei 13.022. Então, olha a tecnia. Até disseram que é um juiz novo, um tanto quanto me espanta, um concurso tão difícil, uma pessoa, de repente, neste cargo, né, cometer essas atecnias e não enfrentar. Não quero acreditar em má fé, quero acreditar então somente uma análise não correta. E aí continua, dizendo, né? É certo que em situações de flagrância, qualquer um do povo pode efetuar a prisão e da mesma forma a guarda municipal pode prender em flagrante. Todavia, a guarda municipal não pode fazer abordagem. E aqui, a guarda tudo junto, um erro aí de digitação talvez, né? A guarda municipal não pode fazer abordagens, nem buscas pessoais em cidadãos, porque isso viola a Constituição. Então agora ele já fala do Código de Processo Penal, do artigo 244, sobre a busca, que independe de mandado, que não está atribuída a nenhum órgão de segurança. Ele esquece a 13.022, que tem as 18 atribuições, e diz que a guarda não pode fazer isso também.
E aí continua. Quando a polícia militar ou a polícia civil necessita de apoio das guardas, né, porque ele reconhece isso então, porque muitos municípios têm baixo efetivo e a guarda é que acaba fazendo o trabalho. O apoio é legítimo, olha que absurdo. Então é o seguinte, quando precisa de apoio, o apoio é legítimo. Todavia, ele não diz o porquê é legítimo, não diz porque a atribuição é deles, não diz isso. Todavia, não pode a guarda municipal transformar-se em um mini quartel da polícia militar. Então, o que ele quis dizer quando fala em transformar no mini quartel da polícia militar? Para receber denúncias. Novamente fala receber denúncias. Denúncia é um termo técnico, que nós não esperamos encontrar em uma decisão judicial um juiz de direito falando disso, porque é a peça por meio da qual se inicia, né, quando o juiz recebe a denúncia, o Ministério Público oferta, inicia o processo. Então, quer dizer, ele continua insistindo que para receber denúncia, quem recebe denúncia é o juiz. E aí continua, sobre a prática de crimes e mandar seus agentes às ruas, abordando pessoas. Olha, a guarda já estava na rua. Por que quartel? O que ele quis dizer com isso? Na verdade, quem quiser fazer serviço constitucionalmente atribuído à Polícia Militar, que presta concurso para... Que preste, deve ser, né? É um erro gramatical aqui, mas também deve ser na correria. Que preste concurso para a Polícia Militar. Então, olha só, de repente ele, estressado com essa situação, não concordando com a atuação da Guarda Municipal, ele afasta a Lei 3.022, ele não enfrenta a Lei 3.022, ele coloca o artigo 144, parágrafo 8º, que fala nos termos da lei, não cita a lei. Depois vem falando em transformação da Guarda Municipal no mini quartel da Polícia Militar. O que tem a ver a Polícia Militar com isso? O que a Polícia Militar fez de errado nessa situação? Ou foi ela que nos demandou? Então, começa a enfrentar algo que não tem nada a ver. E aí termina dizendo que se quiser fazer o serviço constitucionalmente atribuído à Polícia Militar, que preste concurso para a Polícia Militar. Então, ele está dizendo que os guardas municipais prestem concurso para a Polícia Militar. E aí você vê que extrapola totalmente, pois nós estamos enfrentando um crime muito grave contra a saúde pública, que é o crime de tráfico de drogas. Nós temos uma traficante, nós temos uma notícia crime, nós temos a prisão desta e a apreensão da menor, talvez. E aí ele se afasta disso tudo, não fala da materialidade, que é a droga, não fala da autoria, nem fala do nexo causal entre a traficante e a droga. Afasta tudo isso para falar só da guarda. Fala em um mini quartel, não sei de onde tirou essa ideia, e ainda diz que se o guarda quiser fazer serviço atribuído à Polícia Militar, que preste concurso para a polícia. Lembrando que a única exclusividade que há na Constituição Federal, segundo o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º, está escrito exclusivamente as funções de polícia judiciária exercida pela União. Artigo 144, quando explica o inciso 1º, no parágrafo 1º, no inciso 4º do parágrafo 1º, tem esse termo com exclusividade, né? Exclusivamente. Então, não tem para a Polícia Militar a exclusividade, e ela nem requer isso. A Guarda Municipal vem trabalhando a contento. Bebedouro é uma cidade que nós temos guerreiros e guerreiras ali, uma guarda excelente, e isso causou uma grande celeuma entre os guardas municipais, pois ficaram realmente revoltados, porque ele não enfrentou nada e ainda diz no final: sendo assim, não há outro caminho a seguir senão a colocação da autuada em liberdade, remetendo seus autos para o juizado especial desta comarca, e aí, claro, que ele pede a destruição do entorpecente. Não vou mencionar o nome do juiz, não vou mencionar o nome da traficante aqui, pois eu acho que não faz sentido, mesmo porque nós não podemos enfrentar isso como se nós estivéssemos enfrentando a magistratura. Não é tão somente o entendimento isolado de uma decisão com atecnias, de uma decisão não bem fundamentada, de uma decisão onde não enfrenta, e para isso nós temos o duplo grau de jurisdição, e com certeza o próprio Ministério Público deve se manifestar sobre. Nós temos ainda o procurador, que é o chefe do Ministério Público, para falar sobre, e nós temos a possibilidade de chegar até o STJ e STF. Quando tem uma decisão dessa, nós não podemos deixar que um profissional que de repente não entende como essencial o trabalho da Guarda Municipal e possível, venha abalar o ânimo de todos. Essa decisão ela circulou e muitos ficaram revoltados com os termos do que está escrito, e até mesmo pelo menosprezo que de repente há a função, por não ter enfrentado a Lei 3.022, que está aí desde 2014 regulamentando a Constituição Federal, e até mesmo pela gravidade do crime de tráfico de drogas, que é um crime hediondo, né? Até mesmo nós sabemos que a traficância acaba destruindo a própria sociedade. Então, nós poderíamos aqui elucubrar o porquê o juiz fez isso e tentar outras tantas defesas jurídicas do porquê a guarda pode, do porquê que a guarda é segurança pública, do porquê, mas nós sabemos o que somos, sabemos o que fazemos. Às vezes, alguém no canal
que me vê comentar uma decisão dessa e diz assim, ah, olha, você deveria ter xingado o juiz, ou ter xingado o delegado. Na verdade, quando eu me exaspero, se eu ficar irado, irritado, eu desço no mesmo nível daqueles que são dessa forma naturalmente. Nós não podemos. O que vence é o argumento. Porque nós vamos passar, a farda vai permanecer. Nós vamos embora e a instituição continuará. De repente, este juiz vai perceber o erro e vai voltar atrás. De repente, vai fundamentar melhor as suas decisões, pois o nome dele circulou em todo quando foi grupo. Pessoas revoltadas com ele, nós não devemos realmente deixá-lo fazer o trabalho dele, assim como nós vamos continuar fazendo nosso trabalho. E essa decisão, por absurda, com certeza vai ser revista. A Guarda Municipal de Bebedouro vai continuar trabalhando. Nós temos outras localidades, em alguns pontos, né, onde o Ministério Público não concorda, a magistratura não concorda, mas essas questões todas elas vão evoluindo. Nós vamos continuar trabalhando. Temos guardas excelentes, trabalhos maravilhosos feitos não só na parte operacional, como na parte comunitária, e vamos continuar. Então, o caso de Bebedouro, do juiz que disse para a guarda fazer concurso para a polícia militar, que foi mais que pegou de repente no ego daqueles que se sentiram ofendidos, e eu digo para vocês, eu não me senti ofendido, mesmo porque se eu quisesse outro concurso público, basta eu voltar a estudar, que eu consigo, assim como você. Então, quando a gente vê uma pessoa de repente sendo ignorante ou falando para mais, onde não precisaria ter dito, o silêncio é a melhor resposta, pois nós só conseguimos entregar ao outro aquilo que nosso coração está cheio. Então, se ele não está satisfeito por ser juiz de direito, pela segurança pública, pela guarda municipal realizar isso, talvez não esteja na função correta, né? Porque para mudar as leis, deveríamos então estar no legislativo, para governar, de repente, no executivo. No judiciário você julga, e o julgamento ele deve se ater aos fatos. Então tinha materialidade, tinha autoria, e a guarda municipal com certeza deve fazer. Basta dar uma olhada na Lei 3.022, no artigo 5º, nas atribuições, bem como fazer a corroboração com o artigo 144, parágrafo 8º, que está dentro do único capítulo de segurança pública. Poderia continuar falando aqui por muito tempo, mas na verdade é que nós devemos ignorar essa decisão, devemos pontuar, devemos, claro, tomar as medidas cabíveis dentro do direito, talvez até mesmo uma representação contra o juiz, de repente até mesmo algumas manifestações em relação a isso, junto à magistratura, uma conversa com ele, mas nada fora do direito, nada fora da boa discussão, porque o nosso trabalho continuará sendo feito. E não existe mais ou menos importante, pois nós sabemos que todas as funções são importantes e nós sabemos que todos os seres humanos carregam dentro de si a capacidade de serem cada vez melhores. E você se torna melhor não por ter enfrentado, frequentado uma faculdade, os bancos acadêmicos, e sim pela empatia que você tem com outro ser humano. Será que esse juiz se colocou na função do guarda municipal? Já parou para pensar o que é ser da segurança pública? Espero que ele faça isso e reveja esses conceitos, pois com certeza não está contribuindo para a paz nem para que a segurança pública num país tão caótico possa ser melhorada. Um abraço a todos, fiquem com Deus e lembre-se, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.